Sim, sir. Certo. Bom, então, vamos começar Só essa pra mim aula que de tá hoje. travando, assim, ó. Tá travando? Nossa, pra mim tá muito travado. Não sei se só pra mim ou se pra Me- vocês também. É, Melhorou? pra mim tá travando Tá tu aí na travando? câmera. Pois Travando a é, câmera? as tuas falas também. É, tá trancando um pouco. Aham. Tá aí agora? Agora tá um pouco melhor. Melhorou? É, tá normal agora. Sim. Tá. Bom, então a aula de hoje é sobre ciência, tecnologia e valores. A filosofia, ela foi da filosofia que surgiram as outras ciências. E a filosofia, como vocês sabem, é essa reflexão sobre a vida, sobre os caminhos a seguir. E aí eu trago essa parte de uma história que com certeza vocês conhecem, que é a Alice no País das Maravilhas, em que ela fala com o gato Cheshire. Gato Cheshire, quer fazer o favor de me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Aí o gato diz, isso depende. Isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Não interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância então o caminho que você quer tomar, disse o gato. Contanto que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice como uma explicação. Ah, disso pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. Então, quando a gente não sabe onde quer chegar, a gente não chega a lugar algum. Né? Então, a importância de saber aonde quer chegar, né? Para ciência é muito importante. Né? Aonde a gente quer chegar com determinada ação. Né? E aí a ciência ela é diferente do senso comum. O que é o senso comum? Senso comum é aquele conhecimento do cotidiano, né? Das explicações mais simplificadas, que está mais na boca das pessoas, né, do povo e tal. Ele é um conhecimento, mas ele é diferente do conhecimento científico. O senso comum está muito baseado no que parece ser e o que é. E diferente do que é, né? Às vezes, o que é não é exatamente aquilo que parece. Por exemplo, os antigos olhavam o sol se pondo e eles pensavam que era o sol que se movimentava e não a Terra. Hoje nós sabemos que a Terra é redonda, né? Ela gira ao redor dela mesma e ao girar ela tem essa diferenciação do dia para a noite, né? E ao fazer o movimento de translação ao redor do Sol que dá 365 dias, né? Que é esse giro que ela dá em torno dela mesma. Então, isso tudo foi sendo construído com base em experiência, em observação, mas é diferente daquilo que parece, né? Por exemplo, quando tu está sentado num carro, num ônibus e tu observa as coisas passando, tu vê, parece que tu tá parado em relação ao banco da frente, mas em relação ao resto do mundo, as outras coisas estão se movendo, né? Então, o senso comum às vezes se engana. O senso comum também ele é baseado na tradição, nas coisas como sempre foi assim. Ah, a explicação para determinada coisa. Por que determinada coisa é assim? Ah, sempre foi assim, então a gente segue nessa mesma toada, né? O senso comum não é crítico, né? Ele não reflete sobre aquele dado, né? E eu coloquei ele como exemplo a imobilidade da Terra em relação ao Sol, né? E hoje em dia, né, baseado num senso comum, tem até pessoas que acreditam que a Terra é plana.
né? Sendo que existem várias. A ciência já resolveu essa questão há 400 anos, né? De que a Terra é redonda, de que a Terra gira, de que a Terra faz o movimento ao redor do Sol de translação, né? Então, o senso comum, às vezes, ele é perigoso, né? Ele é um conhecimento importante, né? Porque existem várias coisas que a gente pode conhecer a partir do senso comum, mas o pensamento científico ele é diferente do senso comum. Como é que a gente pode distinguir o senso comum da ciência? O senso comum ele é mais particular, ele é mais definido sobre uma determinada coisa, enquanto que a ciência ela busca ser geral, busca ser universal. O senso comum ele é mais fragmentário, ele busca explicar uma situação específica, enquanto que a ciência ela é mais unificadora, ela busca estabelecer leis que regem a realidade. Como, por exemplo, eu coloquei ali a figurinha do Isaac Newton, quando sentou embaixo, diz a lenda, né, que ele sentou debaixo de uma macieira, e ao observar que a maçã caiu na sua cabeça, ele criou algumas leis da física, né, como, por exemplo, a lei da gravidade. Né? Então, é através da experiência e também da observação e também do estabelecimento de premissas que seriam universais que a ciência ela se propõe. Né? Ela propõe unificar diversas coisas, né? Como, por exemplo, se tu tira uma garrafa gelada de dentro da geladeira, ela tem o suor, né? Quando tem o orvalho da manhã, essas duas coisas elas estão relacionadas. Elas não têm nada a ver, são fatos isolados, mas elas têm uma mesma dinâmica ali da física, né, da água se transformando em vapor ou a água se transformando, se condensando, Ô, professor, que comum ele é muito subjetivo, subjetivo, é importante. Pode falar, por favor. não é só que tá travando o áudio junto agora. Não sei se para os outros tá travando também. Pra mim tá muito, assim, não tô conseguindo distinguir o que tu tá falando. Oi, alô. Ah, tá, tá. Vocês pegaram, teve Ih, não foi mais. alguma parte? Alô? Oi, oi. Nada. Ih, piorou a situação. Estão me vendo? Piorou? Te Ai, vendo a gente tá, Jesus. Tô Sir. com voz Tipo, de robô? eu consegui Ei, peraí. entender o conteúdo, só tá, tipo, travado. Tem umas horas que para de falar, daí do nada começa de novo, como se O tivesse Davi trancado, colocou ali que eu sabe? tô com voz de robô, é isso? É que tá Ver se eu dando ajeito uma aqui. pane muito. Aham. E agora? Melhorou? Melhorou. Deu uma melhorada? Não. Agora Melhorou? sim, ó. Melhorou. Então, melhorou? Tá. O senso comum, ele é subjetivo. Ai, Piorou de novo, Sor. O Sor tá trancando de novo. Eu achando que ia dar certo. Nossa, me desanimei. Vivo. Deixa eu só ver uma coisa aqui no sinal da internet, tá? Só um pouquinho. Tá bom.
Oi, estão me ouvindo? Olá? Melhorou? Estão me ouvindo? Tá, Sim. Sim. vamos seguindo. Qualquer coisa, vocês me chamem aí, tá? Eu estava falando, né, que o subjetivo. Subjetivo é aquilo que tem a ver com a subjetividade da pessoa, com as vivências, com a história dela de vida, com as preferências que a pessoa tem, né? O senso comum tem muito a ver com isso. Ah, por exemplo, tu gosta de determinada pessoa, então tu já tem uma tendência a acreditar mais nela. Na ciência é diferente. Na ciência, a pessoa, tu pode não gostar da pessoa, mas ela tem qualidade para falar determinada coisa, tu vai acreditar nela, por quê? Porque tem uma objetividade, ela é competente naquilo ali, né? Então, a ciência é mais objetiva, enquanto que o senso comum é mais subjetivo, tá? O senso comum, ele é ambíguo. Às vezes, uma coisa quer dizer duas coisas, ou as coisas elas não têm um significado certo, enquanto que na ciência, um é um, dois é dois. Tem que ter uma rigorosidade maior. Rigor no sentido de especificar bem as coisas e ter uma, uma rigidez naquele processo, uma rigorosidade para fazer o levantamento de determinada coisa. Por exemplo, tu é um cientista e tu vai fazer a pesquisa para uma determinada vacina. Por exemplo, tu precisa pegar os elementos e saber exatamente qual é a quantidade daquele elemento que tu tem que colocar em qual quantidade para poder fazer a receita daquela vacina, né? Com os elementos que compõem ela. Então, é, tem que ter uma rigorosidade para que dê certo. E tu tá, deixa eu só ir adiante aqui. Tu tá dentro de uma comunidade científica, dentro de um conjunto de indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos na sua área, né? Eles avaliam o trabalho um do outro. Por exemplo, tu é um cientista, tu está fazendo uma pesquisa, tu escreve um artigo sobre determinada pesquisa e outras pessoas podem pegar aquilo que tu fez e fazer de novo para dar o mesmo resultado. Ou se a pessoa tem uma pesquisa diferente da tua, que dá outro resultado, vocês tentam chegar a um denominador comum. E não é assim, porque eu não gosto de ti, eu vou fazer uma pesquisa contrária e vou dizer que tu está errado. Não. Tu reconhece aquilo que está sendo colocado se aquilo é comprovado. Tu tem que ter uma rigorosidade, tu tem que ter uma honestidade e uma ética para ver os resultados das pesquisas. O cientista ele busca a verdade até que a verdade seja substituída por uma outra. Não existe uma verdade absoluta na ciência. A verdade é verdade até que ela seja refutada por outra tese, né? Tu apresenta uma tese, por exemplo, em congressos, em revistas especializadas, com artigos, né? Em conferências, em sociedades científicas, tu apresenta aquela tese ali, a comunidade científica ela vê, sim, isso foi comprovado, tu fez um trabalho bem embasado, então aquilo ali passa a ser tem uma carga de verdade naquilo. Mas se, por exemplo, os resultados não estão bem corretos, tem que se voltar atrás, tem que se refazer as coisas, então aquilo ali deve ser feito, né? Tem que buscar apurar, quanto mais verdadeiro for, melhor, né? Então, tu tem que ter uma credibilidade também de fazer aquilo para buscar essa verdade, né? Através de um método, né?
A ciência e a filosofia, elas estavam juntas até 400 anos atrás, mais ou menos, né? Com a modernidade, a filosofia foi se dividindo e foi se multiplicando as ciências, né? Por exemplo, a física, ela se desmembrou da filosofia e ela começou a se preocupar mais com a, o comportamento dos corpos, né? A química, com a composição dos corpos, dos elementos das coisas, né? A biologia começou a se interessar e se especificar mais nos seres vivos. Já no século XX, nós temos ciências híbridas, como a bioquímica, que trabalha tanto com os seres vivos, quanto também com a química, com aquilo que compõe os seres vivos. A biofísica, que estuda a possibilidade de vida em outros planetas ou fora da Terra, né? A mecatrônica e etc. Né? Tem diversas ciências que pegam elementos de outras ciências e se transformam numa outra ciência, né? Uma ciência nova. Certo? E a ciência ela é produzida com base em valores, né? Valores cognitivos, como imparcialidade. Tu não pode ser parcial quando se trata de ciência, né? Parcial é tu tender para um lado, né? E isso tem questões delicadas, né? Por exemplo, tu pesquisa alimentação, né? Só que quem financia a tua pesquisa é uma empresa de refrigerantes. Será que essa empresa vai achar legal tu descobrir que o refrigerante tem muito açúcar e tem que ser modificado? Tu, enquanto cientista, tu tem que dar a resposta e tem que buscar a verdade naquele teu trabalho, né? Tu não pode, porque aquela empresa vai me favorecer ou não, né? E mesmo se tu é um cientista trabalhando para uma empresa, tu tem que ter uma autonomia e uma neutralidade também para dizer que esse processo tem que ser modificado. Isso pode causar acidentes. Então, tu tem que ter valores éticos também, né? Políticos no sentido de que vai ser para o bem comum, político aqui não no sentido partidário, mas no sentido de bem comum, que a política ela serve para o bem comum. As pessoas elas vivem numa comunidade. Política vem de polis, né? Aquilo que se refere a polis vem lá da Grécia antiga, né? A polis era a cidade-estado da Grécia, né? Então, quando se fala política nesse contexto, se quer dizer aquilo que é para o bem comum, para o bem da comunidade. E a ética é aquilo que tu pode fazer, tu deve fazer, e tu quer fazer. Tem que pesar essas questões dentro da ética, né? A ciência e a tecnologia está a serviço da humanidade ou apenas a parte dela? São questões que a gente precisa pensar. Quais são os fins que orientam os meios utilizados? São questões e valores que têm que estar presentes dentro da ciência. Uma reflexão, né? Uma reflexão moral, política. Por exemplo, né? A indústria da guerra, né? Um físico vai pesquisar lá a arma mais letal, o químico vai pesquisar a arma mais letal. Tá, mas é ético produzir essas armas de destruição em massa? Por exemplo, uma arma biológica, um vírus produzido em laboratório. O coronavírus já tem pesquisas dizendo que não é arma biológica, porque se fosse, deixaria uma assinatura. Ele tem um jeito de ser que seria diferente. O coronavírus, por exemplo, ele é encontrado na natureza, só que ele nunca tinha pulado para o ser humano. Mas tem dilemas éticos que o cientista deve pensar. Por exemplo, Einstein, que foi um grande cientista, um grande físico,
Ele, quando ele descobriu a utilização da energia atômica, ele, que era um pacifista, ele queria que a energia fosse utilizada para um fim pacífico. Porém, alguns cientistas utilizaram ela para criar a bomba atômica, que matava milhares de pessoas. Então, toda a decisão e toda a pesquisa, ela também gera consequências. Por exemplo, nós temos também a clonagem humana. Até que ponto é ético clonar um ser humano? Esse ser humano, ele não vai ter uma alma? E aí entra em outras questões, né, de crença pessoal, mas que a ciência também deve pensar. E como é que a filosofia auxilia na ciência? O papel da filosofia se encontra em investigar os fins e as prioridades a que a ciência se propõe e suas consequências. A filosofia, que é esse se questionar, né, precisa, precisa, ela pode servir de uma ferramenta para se refinar e para melhorar a ciência. Certo, pessoal? Até aí, alguma questão? Vocês conseguiram me ouvir? Sim, senhor, deu pra ouvir agora. Melhorou depois daquela hora. Tá, beleza. Igual, foi bom que eu deixei gravado, qualquer coisa vocês podem voltar à gravação e ouvir de novo. Eu vou deixar, então, no Classroom, essa apresentação de slides. Eu vou deixar um texto que eu utilizei para fazer esses slides. E a gravação da aula também eu vou deixar lá no Classroom, tá? E eu vou pedir para vocês fazerem umas questões, tá? Sobre esse tema. E aí vocês podem pesquisar tanto nesse texto, que eu vou passar para vocês, ou também com base naquilo que a gente conversou aqui. E também naquilo que vocês pensam. Colocar as palavras de vocês também é sempre bem interessante. Tudo bem até aí? Sim. Tá. Ô, senhor, uma coisa, aquela Por hora tu favor. falou sobre os vírus que são criados em laboratório, sabe? Mas Uhum. quando começou a pandemia, teve uns boatos disso, né? De que o Covid tinha sido criado em laboratório e tal. Teve. Perfeito. Muito boa a tua pergunta, Ana. Quando a gente se depara com uma situação e a gente não entende, geralmente a gente busca explicações para ela, né? Um vírus começou a matar e a gente não sabia muito sobre ele, a gente sabia que vinha da China, ou que os primeiros casos foram lá na China, né? Já surgem teorias, né? Já surgem teorias. E essas teorias, elas se disseminam. Às vezes, os boatos e as fake news, elas surgem, elas se espalham com uma rapidez maior do que a própria verdade, né? Então, realmente, tinham boatos lá no início que diziam que o vírus era uma arma da China e tal. Mas por isso que é importante a filosofia dentro da ciência e na nossa vida. Para sempre, quando a gente recebe uma determinada informação, a gente precisa se questionar, ver qual é a fonte, se ela é confiável. A ciência, ela surge justamente para tornar essas informações mais confiáveis. Por isso, é uma coisa científica. Tem uma comprovação. Se a coisa é científica, é sinal de que algum cientista pesquisou sobre aquilo, né? E a informação passa a ser mais confiável. Hoje em dia, a gente está sofrendo com essa questão das fake news. Diversas desinformações, elas circulam, porque a gente tem muitos meios de comunicação potentes, velozes, e existem pessoas mal intencionadas e existem também pessoas ingênuas ou que não valorizam a questão científica, né? Essa busca pela verdade. E também pessoas mal intencionadas, né? Que querem mesmo distribuir essas fake news. E isso aí nos confunde. Então, é preciso a gente prezar pelo pensamento científico, pela busca. E
quando a gente vê uma coisa que é meio estranha, a gente sempre se perguntar, refletir, será que é realmente aquilo? Ver de diversos pontos de vista. Será que tem uma comprovação? Será que, né? Que aí a gente chega a uma ideia mais próxima daquilo que é, da verdade, né? Se bem que verdade verdadeira, assim, às vezes é meio difícil, né? De saber. Não sei se respondi a tua questão, Ana. Aham. Ô, professor, mas outra coisa, a filosofia, ela não é, tipo, algo que tu vai ter uma resposta concreta, né? Porque, tipo, quando a gente fala, assim, tem aula de filosofia, parece uma matéria como as outras, que a gente vai, né, ter um mais um é dois, mas acho que a filosofia não tem muito disso, né? Porque é mais baseado em reflexão. Isso. A filosofia, ela é mais baseada em reflexão, como tu disse, e ela é um se questionar sobre isso, né? Foi através de uma busca e não só isso, né? Ela trabalha com a reflexão, com a resolução de problemas também. Foi da filosofia que surgiu a física. Foi ao observar e se questionar, e não só se questionar, porque às vezes a gente fala, e alguns professores, até eu, às vezes falar que é questionar, 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 mas também é buscar algumas respostas. A gente busca respostas. A gente quer encontrar respostas. Claro que tem algumas coisas que a gente não tem resposta, mas que é importante desconstruir algumas coisas, algumas crenças que a gente às vezes tem, para poder chegar num quadro mais próximo daquilo que é, né? Daquilo que é a verdade. Por exemplo, um filósofo chamado René Descartes, Descartes, né? Ele que fez o plano cartesiano, né, que tem na matemática, que a gente estuda na matemática, e ele, numa obra dele, ele vai dizer que para a gente chegar ao conhecimento, a gente precisa duvidar de tudo, até mesmo da própria existência, né? Será que eu existo? Mas daí a gente chega à verdade primeira, que é, se eu penso, logo eu existo. Então, e aí, à medida que a gente vai criando premissas que são aceitáveis ou que nos parecem mais verdadeiras, a gente vai construindo o nosso discurso, né? Se tem uma pessoa que está pensando se existe, tem alguém que pensa. Então, se eu penso, logo eu existo. E aí tem a lógica, né? A lógica, ela surge dentro da filosofia e ela é bem utilizada na matemática, né? A lógica, o 1 mais 1 é 2, né? Alguém teve que pensar primeiro sobre quantidade, sobre como chegar a esses valores, a agrupar as coisas, para que a gente chegasse a um conhecimento, né? Então, a filosofia, ela é... Pode falar. Não, é que, tipo, na verdade, tu tem o problema e tu tem a reflexão, que seria a parte filosófica, né, da situação, e depois dessa situação, posteriormente, tu teria a resposta desse problema, ou mais próximo da resposta que tu chegaria. Então, acaba que essas outras ciências, elas abrangem a filosofia em algum momento do caminho delas, né? Por isso que quase Perfeito. tudo acaba surgindo da filosofia. Perfeito. Às vezes a gente tem as disciplinas separadas, né? Matemática, física, filosofia, história, quando na verdade as coisas elas são todas juntas assim, né? Tem diversos aspectos. Um fato, ele pode ser observado de diferentes aspectos, né? Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo. Nós temos a questão biológica. O que é um vírus? Nós temos a questão geográfica, como é que esse vírus se espalhou e como é que os diferentes países lidaram com a crise do coronavírus. Nós temos o aspecto histórico, já houveram pandemias, as pessoas, como é que lidaram com a pandemia, o que transformou a vida delas.
Nós temos a química, de que forma dá para tratar o coronavírus, né? E nós temos a filosofia, que é o que essa crise vai fazer com que a gente aprenda, que a gente e quais as questões que a gente pode levantar e de que forma enfrentar o coronavírus. Então, é um fato, mas que ele está cercado de diversas formas de tu lidar com ele. E a filosofia, ela é mais um elemento que ela é um arcabouço, que ela é uma base, digamos assim, de pensamento. Tu pode ser porque dentro da filosofia ela tem uma escola que é mais empírica. O que é empírico? Que é a soma das coisas que tu vai vivenciando, é as experiências que tu tem. E aí tu pensar com base na experiência que tu já teve. E tu tem um lado que é mais racional, que pega mais pelo lado da lógica. Ah, se um mais um é dois, então, entende? Então, a filosofia, ela te ajuda a abordar questões. Então, ela tá permeando as outras ciências, as outras disciplinas que a gente tem na escola. E as disciplinas, ah, isso aqui é só português, isso aqui é só matemática. A gente não pode pensar só assim. E ainda mais vocês que agora estão saindo da escola, né, do terceiro ano, né, do médio, depois vão fazer a faculdade ou um curso técnico. Isso acho que é pensar fora da caixa, sabe? A gente tem que pegar elementos da filosofia, da matemática, da história, de todas as ciências e para poder construir as nossas os nossos saberes, os nossos conhecimentos. Eu filosofei agora, mas não sei se eu respondi a tua questão, Ana. Não, eu entendi. Beleza. E às vezes a gente não responde, às vezes a gente cria mais perguntas, mais questões na cabeça também, né? Quando eu nunca cheguei a ler o livro do Sócrates, sabe? Que Uhum. tem uns livros que, né, escrevem sobre ele. Mas eu li partes assim, sabe? E toda vez que tu vai ler alguma parte desse tipo de livro, tu não é como os outros livros que tu chega a uma conclusão. Parece que toda vez que tu lê uma parte desse tipo, né, de obra, tu acaba saindo com mais perguntas. Às vezes eu nem leio toda a parte, né, que eu tô lendo, porque tem que responder aquelas antes para depois continuar. Sim. Um livro interessante, que na verdade ele foi escrito pelo Platão. O Sócrates era meio que o personagem que estava sempre nas histórias do Platão, porque o Sócrates foi professor do Platão, e o Platão, os livros que a gente tem até hoje são do Platão e de outros filósofos ali que escreveram sobre coisas que o Sócrates vivenciou. O Simpósio, ou também chamado O Banquete, é um livro legal para começar a ler e tal, se vocês quiserem adentrar aí por esses pensadores. O Ele que é o... Tu leu? não pode falar, senhor, depois eu falo. Tá. O Banquete é um grupo de amigos que eles estavam num banquete, numa janta, na casa de um deles, e eles começaram a conversar para descobrir qual é a origem da justiça, qual é a origem do amor e tal. E aí cada um deles, ele vai colocando o que eles pensam que seja o amor, por exemplo. E aí o Sócrates diz, tá, mas não é bem isso, né? Porque isso, tu falou isso, mas é aquela outra coisa. Então, é bem interessante, assim, porque o Sócrates, ele fazia a pessoa pensar fazendo perguntas para a pessoa.
E à medida que a pessoa ia respondendo, ela ia pensando, não, peraí, aquela forma que eu estava pensando antes não está tão certa assim. E aí ia mudando o pensamento através da reflexão, que é esse se questionar. O que tu ia falar, Ana? Não, eu ia dizer que esse livro aí do Banquete, ele estava na minha lista de desejados de livros, eu quase comprei ele hoje, que ele tinha entrado na promoção, mas eu vi várias pessoas comentando, mas eu nem sabia que era sobre isso. Na verdade, as pessoas falavam assim que eram em trechos, e na hora eu achei que era até livro de poesia. Uhum. Não, e tem algumas coisas assim que, na verdade, os gregos, eles falavam assim, né, declamavam poesias nesses banquetes e tal. Eles se reuniam para tomar vinho e filosofar e falar sobre a vida e tentar descobrir as coisas como elas são. Mas é bem interessante, fica aí a dica. Certo, pessoal? A gente já está meio que encerrando, né? Eu vou deixar essa gravação da nossa aula e mais os slides e mais esse texto que eu utilizei para embasar essa apresentação de slides lá no nosso Classroom, tá? E aí vocês vão, lá na atividade, vocês vão criar um documento e vão responder essas questões aqui, ó. Fazer um quadro comparando as características do senso comum e as do conhecimento científico. Lá no texto tem bem especificadinho isso que a gente conversou hoje. Vocês podem pegar de lá e pensar de lá e trazer mais alguns elementos. A questão 2, explique o que significa objetividade científica. E dê exemplos. Essa questão de ter objetividade. Lembra que eu falei que o senso comum era mais subjetivo e a ciência era mais objetiva? Eu quero que vocês deem exemplo dessa objetividade na ciência. Qual a importância do método científico? É importante ter um método dentro da ciência? Né? Qual é? 4. Quais são o papel e a importância da comunidade científica? Essa comunidade científica que se autoavalia, né? Qual é a importância dela? É importante para a sociedade? E a questão 5, estabelecer a distinção entre valores cognitivos, éticos e políticos na ciência. Tem um pouco mais aprofundado, essa última parte eu não falei muito, mas lá no texto tem bem especificadinho. Qualquer dúvida vocês podem me chamar por mensagem, lá no Classroom, no WhatsApp. Certo, pessoal? Queria Certo. agradecer. Então tá. Queria agradecer vocês, tá? Pela presença hoje. Desejar um bom final de semana aí, né? Hoje é sexta. E Sextou. sextou, né? Sextou com a filosofia aqui, né? Sim. Se cuidem e até semana que vem. Certo, pessoal? Certo. Tessor. Boa noite. Certo. Bom Abraço. fim de semana. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Maria Eduarda.